Eu sou o Lucas Miranda, eu sou físico, mestre em divulgação científica e a coisa que eu mais gosto de fazer é compartilhar as coisas que eu aprendi estudando ao longo da vida. E é por isso que eu virei professor, escritor, comunicador. A minha trajetória com a literatura começou cedo, com livros de RPG que eu gostava de jogar, alguns universos fantásticos tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, até chegar nas histórias de ficção científica do H.G. Wells, Asimov, Lovecraft e depois mergulhar em outros autores também. Eu sempre gostei muito de escrever. Na adolescência eu escrevia contos, compunha música, mas depois que eu terminei a faculdade de física, eu me apaixonei pela ciência e acabei parando de escrever ficção para me aventurar na divulgação científica, e é isso que eu faço há mais de 10 anos. De onde vem a ideia de unir cultura pop e ciência? Eu cresci jogando RPG de mesa, lendo fantasia, consumindo podcasts de cultura pop, e foi graças a esses interesses que eu conheci o Jovem Nerd, Nerdcast, o canal Nerdologia do Atila, o canal Peixe Babel e outros divulgadores de ciência que já falavam de ciência e cultura pop lá nos anos 2000, 2010. Depois que eu passei pela faculdade de física, onde eu também fiz matérias de outros cursos, tipo genética, filosofia, comunicação, cinema, eu vi que a cultura pop era muito rica e que era um ótimo meio para se falar de ciência. E não só de ciências exatas, ciências da natureza, mas também sobre ciências sociais, ciências humanas. Dá para falar sobre um superpoder que viola ou não as leis da física, ou especular sobre a genética de um vampiro, de um orc, mas dá também para falar sobre como que os X-Men são uma ótima metáfora para falar sobre preconceito, sobre exclusão, ou como que os filmes que a gente assiste moldam a nossa percepção sobre o mundo, sobre a realidade. Então, a ficção é um ótimo lugar para aprender ciência e para aprender sobre o mundo real. E foi por isso que eu resolvi escrever sobre isso. O seu livro reúne várias informações e curiosidades científicas de muitos personagens da cultura pop, criaturas fantásticas, etc. Como funcionou seu processo de pesquisa para escrever esse livro? Uma Viagem Científica pela Cultura Pop é um livro que foi escrito ao longo de quase 10 anos. Os primeiros textos eu escrevi lá em 2018, quando eu virei escritor da Ciência Hoje, e o meu processo sempre foi muito parecido. A primeira coisa que eu faço, e é a mais difícil, é escolher o tema que eu vou escrever. De onde que vem a ideia? Às vezes vem de um filme que foi lançado, um livro que eu li, alguma coisa relacionada à cultura pop que me chamou a atenção e fez eu me perguntar o que que a ciência fala sobre isso. Mas pode vir também da ciência. Às vezes eu li alguma pesquisa científica, alguma notícia sobre uma descoberta da ciência e me fez pensar, será que isso pode ser relacionado com algum filme, com algum super-herói? Será que dá para ligar essas coisas? Depois que eu decido o tema, o próximo passo é mergulhar em pesquisa, estudo. Aí eu vou atrás principalmente de artigos científicos para me aprofundar mais, leio um monte de pesquisas, às vezes 10, 20 artigos, e vou fazendo um levantamento de tudo que tem de interessante que eu posso abordar no meu texto. E aí eu começo a rabiscar, jogar ideia no papel, tento elaborar maneiras de explicar algum conceito científico mais complexo, construir metáforas. Chega um momento que eu tô com um texto enorme, às vezes o dobro do tamanho que a revista me permite, e aí chega a fase de cortar, refinar e finalmente mandar o texto para algum amigo cientista que domina aquela área que eu estou escrevendo, para ver se eu estou falando alguma besteira. Então é basicamente esse o meu processo. No seu livro, você diz que seria fisicamente possível o Homem-Aranha frear um Boeing 747 em plena queda, dependendo da espessura da teia usada. Conte-nos mais um pouco sobre como isso seria possível. A teia da aranha é um material muito impressionante. Ela é extremamente resistente, até mais que o próprio aço, se a gente pegar amostras com a mesma espessura, e ainda por cima ela é muito leve, muito flexível. Então é um material que a ciência tem muito interesse em estudar, tem muita pesquisa sobre isso, até em tentar produzir materiais similares à teia de aranha, coletes, componentes aeroespaciais, várias outras coisas. Agora, uma teia de aranha conseguiria frear um trem, igual o Homem-Aranha faz no filme, ou parar um Boeing 747 em movimento, igual eu falo no livro? A ciência nunca fez experimentos para demonstrar isso. Existem alguns divulgadores científicos famosos que já fizeram cálculos, especulações teóricas e concluíram que sim, seria possível. É mais uma questão de espessura. Uma teia com a grossura de um lápis possivelmente conseguiria fazer uma força dessa magnitude. Não seria um absurdo
chegar a essa conclusão. Mas a ciência nunca fez essa pesquisa. Qual é a sua curiosidade favorita do seu livro? É muito difícil escolher uma curiosidade favorita do meu livro, porque tudo que entrou nele são coisas que eu acho muito legais. Mas para não falar que eu fugi da pergunta, eu vou dizer uma que me surpreendeu muito. Foi quando eu escrevi o texto A Ciência da Fofura. Você já parou para pensar como que a fofura é tão poderosa? Repara como que você reage quando você vê um personagem fofo, tipo o Baby Yoda. Vem aquele impulso de apertar, de proteger, de cuidar, sua expressão muda, a gente sorri, a gente solta um oh, e tudo isso no automático, você não para pensar. Aí eu te pergunto, você acha que um filhotinho de uma espécie qualquer, ou um bebê humano, é fofo por acaso, por coincidência? É óbvio que não. A fofura é uma coisa que foi esculpida nas espécies ao longo de milhares de gerações. É um traço evolutivo e existem explicações para isso. E a reação que isso causa na gente é tão real e tão forte que a indústria do entretenimento usa isso para ganhar milhões e bilhões com isso. Não é à toa que as 4 franquias mais rentáveis da história são totalmente baseadas na fofura: Pokémon, Hello Kitty, Ursinho Pooh e Mickey Mouse. E a ciência já mapeou até quais são as características específicas da fofura que causam essa reação na gente. Então, sim, tem muito assunto. Eu descobri muita coisa legal quando eu escrevi esse texto. Se você quer saber mais, lê lá no meu livro. Como divulgador científico e professor de física, para você, qual a importância de tornar a ciência acessível para o grande público? Quem faz ciência no Brasil, quem é responsável por 95% da produção científica brasileira, são as universidades públicas. Quem paga pela ciência feita nesse país, quem paga o salário dos cientistas, os materiais, equipamentos, é a população, somos nós. Então, tornar a ciência acessível para a população, contar para as pessoas o que vem sendo pesquisado e descoberto, não é um favor, é um dever, é uma prestação de contas. A ciência é um dos mais incríveis e importantes legados da humanidade. E muita gente até acha que não tem direito a isso, que ciência é coisa de gênio, de nerd, mas isso não é verdade. Ciência é um direito de todos, inclusive ela é financiada pelas pessoas. E outra, uma população que sabe a importância da ciência para a vida delas é uma população que não vai deixar passar batido se alguém tentar cortar investimentos de ciência e tecnologia. É uma população que vai se preocupar em conhecer o que um candidato pensa sobre ciência, quais são as suas propostas para isso. É uma população que vai defender a ciência. Por isso eu sou tão apaixonado em falar sobre isso e é uma causa que eu abracei e que eu carrego como profissão e como paixão também. Deixe um recado para possíveis novos leitores do seu livro. O que eles podem esperar? Talvez você tenha tido uma experiência ruim com a física ou com a química na escola. Talvez até você tenha se convencido de que ciência não é para você, ou que você tem um bloqueio natural para aprender essas coisas, mas isso não é verdade. A ciência, além de ser uma coisa muito legal, ela está presente em tudo que a gente faz. E até nas histórias do cinema, da ficção que a gente ama assistir. E dá para aprender ciência de um jeito divertido, de um jeito leve, de um jeito agradável. Tudo bem, às vezes a física não vai te apetecer tanto assim, mas esse livro não é uma aula de ciências, ele é uma viagem em todos os sentidos. A gente vai passear nesse livro por tantos assuntos diferentes, por tantas áreas da ciência diferentes. Você vai descobrir coisas que, de verdade, vão fazer o seu queixo cair. E eu tô falando por experiência própria, porque aconteceu comigo. E eu me surpreendo até hoje com as coisas que eu aprendi escrevendo esse livro. Então, o convite que eu deixo é esse. Lê esse livro, me conta o que você achou. E eu tenho certeza que depois disso você vai olhar para o mundo de um jeito diferente. Você vai enxergar as coisas, a natureza, com um brilho diferente. Por isso que a ciência faz. E é por isso que eu amo tanto ciência e que eu faço isso há tantos anos.